O top 10 de hoje foi escolhido pelo nosso apoiador Kawai Besson. Se você tem interesse de escolher temas para os próximos vídeos, além de outras recompensas, lembre de dar uma olhada no nosso Apoia-se. É isso? Tá certo? Ok. Vamos cometer suicídio! Não aborto de milho, não é vamos pro vídeo. Ok, desculpe. Isso aí que ele disse. Quarteto Fantástico. Originalmente criada para competir com a Liga da Justiça, o grupo criado por Stan Lee e Jack Kirby se tornaria, juntamente com Homem-Aranha, a série de quadrinhos mais influente e revolucionária da Era de Prata dos quadrinhos. E com justiça. Mais do que uma equipe de super-heróis, a alma das HQs do quarteto sempre foi a sua dinâmica de grupo. A interação dos personagens era mais importante que as próprias aventuras. Eu amo o Quarteto Fantástico. É de longe a minha equipe favorita de heróis. Eles foram pra mim no mundo das HQs o equivalente ao que os Beatles foram pra mim no mundo da música. Então é com muito prazer que hoje eu vou estar listando para vocês as minhas 10 histórias favoritas do Quarteto Fantástico. Mas antes de entrar no top principal, tem 3 HQs que eu preciso citar de menções honrosas. As 3 em algum momento tiveram no meu top 10 e foi com muito pesar que eu tive que tirar. Então levem elas como indicações tão importantes quanto as 10 que tiverem na lista. A primeira é Este Homem, Este Monstro, de Stan Lee e Jack Kirby, e é uma das HQs mais dramáticas e sensíveis de toda a década de 60, onde vemos o Coisa em uma de suas crises depressivas. É um belo exemplar para entender o quão à frente de seu tempo as HQs do Lee estavam no quesito de abordagem de personagens, além de ter algumas das mais belas ilustrações do Kirby. Ela só não entrou no top 10 porque senão metade da lista ia ser da fase do Stan Lee, o que também explica a ausência da próxima história, só que nesse caso, sobre a fase do John Byrne. Esta Terra é Minha, publicada entre as edições 246 e 247. O John Byrne em sua fase fez um ótimo trabalho explorando como as ações dos seus personagens traziam consequências. E aqui o quarteto vê que simplesmente tirar o destino do poder da Latveria e colocar outro no lugar não era tão bom quanto parecia. Então eles têm que ajudar o vilão a recuperar o comando da Latveria após ver um estrago que a ausência dele trouxe para a sociedade local. Eu adoro como essa HQ consegue ser simultaneamente uma crítica ao liberalismo, socialismo e à monarquia, além de trazer um ótimo paralelo para as discussões políticas atuais. Porra, mano, mas esse cara que assumiu o poder da Latveria agora é um filho da puta, hein? Ele matou 5 crianças ontem, velho. Beleza, mano, mas e o Doutor Destino, né? Bem, eu não tô dizendo que ele era bom, mas... E o Destino, cara, hein? Hein? E o Doutor Destino, hein? E ele, hein? Hein, porra? Por último, mas não menos importante, a fase do Chris Claremont e o Salvador Larroca no final dos anos 90 é uma das mais subestimadas do quarteto. O Claremont fez um ótimo trabalho a focar mais na dinâmica familiar do que na ação. Em especial eu cito o arco que vai das edições 6 a 9, onde enquanto o Reed e a Sue saem para uma noite romântica, o Coisa e o Tocha têm que proteger o Franklin de uma tentativa de sequestro. Acho que o Reed nunca foi um pai tão amoroso quanto nessa fase do Claremont, e a exploração do poder dos personagens é excelente. Meu único problema são as ilustrações do Larroca, que são meio anos 90 demais pra mim, mas ainda é uma HQ extremamente charmosa que mostra bem aquilo que tem de mais especial e único nas HQs do grupo e merece mais reconhecimento do que tem. Agora vamos para o nosso top 10, e quem quiser saber onde cada uma das histórias aqui foram publicadas no Brasil, confira na descrição, eu coloquei tudo lá. E eu quero também já agradecer meu grande amigo Emmanuel, que é o compositor do canal, que se dispôs a dublar os trechos das HQs que eu selecionei. Enfim, sem mais delongas, bora nessa! Em 10º lugar... Olá, Ben. Oi. Tem algo errado? Por que você parece tão... Ah, meu Deus, você... É realmente você? Sou eu, Alicia. 3. De Jonathan Hickman e Steve Epting. Apesar da fase do Jonathan Hickman no geral desviar um pouco do núcleo familiar que eu tanto amo e focar mais na ação, eu não posso deixar de citar esse excelente arco de 6 edições, que para muitos é o mais recente clássico do grupo. Nele, temos 3 tramas ocorrendo paralelamente. Em uma, o Reed Richards tem que tentar salvar o máximo de pessoas que conseguir de uma terra condenada por um Galactus vingativo. Em outro, a Sue passa por uma tensa negociação com o Namor à beira de uma guerra submarina,
bailarina. E o mais importante de todos, o Coisa bebe um soro para viver uma semana como um ser humano normal. Então acompanhamos ele numa noitada com tocha humana, até que o edifício Baxter começa a ser atacado por seres da zona negativa. O mérito do Hickman tá em conseguir conduzir com a dose perfeita de humor e suspense 3 histórias igualmente engajantes e que injetam doses de originalidade para elementos já muito consagrados no quarteto. Mas o que eu destaco desse arco em relação a outras histórias do quarteto é a abordagem que ele faz da amizade entre o Tocha e o Coisa. Sem contar a forma sensível com que o quadrinho usa da linguagem visual sem diálogos para transmitir a dor e a tristeza da tragédia que conclui a história. Eu queria poder falar mais dessa história, em especial sobre o diálogo do Homem-Aranha com o Franklin no final, mas seria spoiler, então só fica a minha máxima recomendação dessa HQ. Em nono lugar... Até o mais nobre dos homens é guiado por impulsos primitivos. O sorriso do pacifista esconde a vontade de atacar os senhores da guerra. Por trás de cada ato heróico existe a necessidade de ser reconhecido pelo próximo. São apenas as lições da experiência que nos tornam santos ou monstros. Vidas e histórias humanas são peças no jogo da dominação. No jogo do destino. 1, 2, 3, 4 de Grant Morrison e Jay Lee. As tentativas de dar uma repaginada mais sombria ou moderna pro Quarteto Fantástico normalmente não dão muito certo, porque inevitavelmente isso acaba por tirar parte da essência cômica que dá alma às histórias. Mas quando você tem um roteirista do nível do Grant Morrison, o resultado é no mínimo interessante. Em 1, 2, 3, 4... o Dr. Destino decide atacar os 4 membros do grupo não de uma forma física, mas sim psicológica. Ao ir entregando aos 4 membros do grupo aquilo que eles desejavam de uma forma ou de outra, mas que não tinham noção das consequências daquilo que desejavam. Apesar de eu não achar que seja uma das obras mais brilhantes ou profundas que o Morrison já fez, na verdade ela se conclui de maneira até bastante convencional. As ilustrações maravilhosas do Jay Lee dão um tom de pesadelo ou intimidade a toda a trama, e essa atmosfera eleva o texto do Morrison e cria um dos mais originais e ousados experimentos que já foram feitos com os personagens. Vale o 9º lugar na lista. Em 8º lugar... Talvez não sejamos tão poderosos quanto o seu Galactus, mas temos coração, temos alma, vivemos, respiramos, sentimos. Não enxerga isso? Você é tão cego quanto eu. Trilogia de Galactus, de Stan Lee e Jack Kirby. Esse é provavelmente não apenas o momento mais icônico do quarteto nos quadrinhos de todos os tempos, como um dos mais icônicos da história das HQs. Em 3 edições, Lee e Kirby criaram uma história temporal de ficção científica sobre o valor da vida humana, a implacabilidade da força mortal da natureza e a luta por sobrevivência. Temos aqui também a criação do Surfista Prateado, um dos personagens mais fascinantes e trágicos da Marvel, além do Galactus, que é um vilão extremamente fascinante justamente por ter uma visão tão impessoal da destruição que causa em troca do seu sustento. Foi o primeiro momento de absoluta genialidade atemporal atingida pela fase clássica do Lee, mas eu não considero ela a maior de todas. Eu tenho alguns problemas com essa HQ, primeiramente pelo Vigia metendo o nariz na parada como sempre. Eu acho hilário como ele sempre fala que não pode interferir nas porra, mas faz isso uma vez por mês pelo menos. Oh, humanos, eu não deveria estar aqui. Meu código diz que devo apenas observar as atividades do cosmos sem nunca interferir, mas vi que minha presença aqui era absolutamente necessária. Cara, a gente só tá movendo uns móveis, tá ligado? Eu levo o abajur. Mais uma vez minha presença é de absoluta necessidade. Pobres humanos, eu devo interferir. Cara, a gente só tá fazendo um churrasco, tá ligado? Eu trouxe costela. Eu prefiro as histórias que terminam com o lado mais estratégico do Reed em ação, como vamos ver ainda na fase do Lee mais acima. E com mais acima eu digo... Em 7º lugar... Eu pretendia varrê-los da face da terra, mas agora planejei uma vingança ainda maior. Vocês, que nunca antes foram derrotados, viverão o resto de sua existência na abjeta desesperança, sem nunca saber quando eliminarei suas vidas inúteis segundo meu capricho. Não pode existir castigo maior para vocês do que o conhecimento de que estão totalmente indefesos. Que este seja o último pensamento que lhes deixo. Estão tão completamente derrotados, tão incapazes de me afetar de qualquer forma que não importam mais. Não são nem importantes o bastante para eu destruí-los. O Dia do Juízo Final, também de Stan Lee e Jack Kirby. Apesar de não ser tão icônico e nem ter tantos conceitos geniais como a história anterior, eu acho que o Dia do Juízo Final é simplesmente uma história superior,
com mais suspense, mais drama, menos vigia metendo a rola cósmica dele onde não deve. Enfim, eu adoro essa HQ. Nela, o Dr. Destino consegue usurpar o poder cósmico que prancha do surfista prateado, porque mais importante do que poder, você precisa de estilo. E então sai tocando terror ao redor do mundo. Foi nessa HQ que o Victor Von Doom concretizou-se de vez como o maior vilão do quarteto de todos, e logo um dos maiores vilões dos quadrinhos. Mesmo lendo hoje em dia, as ações do Destino nessa HQ continuam bastante ameaçadoras, seus monólogos são carregados de melodrama shakespeariano, e trata-se de um arco de 4 edições, onde o personagem se mantém praticamente invicto até a última página. Pensar num arco desse tamanho e com essa intensidade na década de 60 é bastante impressionante. É o auge do Destino na era clássica das HQs, uma das tramas de ação mais intensas e bem construídas dos anos 60 nos quadrinhos, uma obra-prima do quarteto e que envelheceu muito bem até os dias de hoje. Em sexto lugar... O que dá a essa família o seu propósito e sua alegria não é o destino, e sim a jornada. É isso que minhas criações fazem. Elas encontram a humanidade em Deus. O arco Ações Autoritárias, juntamente com o arco Pós-Vida, escritos por Mark Waid com desenhos de Michael Wieringo e Howard Porter. Apesar dos principais arcos do Mark Waid serem extremamente bem conectados uns nos outros, fica difícil colocar eles em uma só posição pela diferença enorme de tom e temática entre cada um. Mas eu tive que dar uma trapaceada e juntar pelo menos esses dois nessa colocação, já que um começa exatamente do ponto em que o outro termina. Em Ações Autoritárias, após a última derrota do Dr. Destino, o Senhor Fantástico decide quebrar todos os protocolos das Nações Unidas e se proclamar regente da Latvéria, em ordem de expurgar de vez todo o mal que o Destino tinha feito ao seu povo, bem como impedir que os outros países se apoderassem da tecnologia mortal do Dr. Destino. O Mark Waid que cria uma das histórias de mais ação desenfreada que o grupo já teve, mas tudo feito com uma excelência de diálogos e situações que provam mais uma vez o gênio que é o Mark Waid. Leve spoiler, esse arco termina com a morte de um dos membros do grupo, o que nos leva ao arco seguinte do Waid, Pós-Vida, onde o Reed e a equipe, sem conseguir superar a perda, decidem literalmente ir até o céu tirar a porra da alma do maluco de lá à força. É isso aí, tá ligado? Vai fazer o quê, Deus? A gente tá cancelando a morte, vai tirar a porra da alma dele à força, caralho. Por mais exagerado ao extremo que essa HQ tenha ido, porque apesar da vibe de história alternativa, a gente não pode ignorar que ela tá incluída no cânone, o que abre um precedente bastante bizarro na trajetória da Marvel. Pô, quer dizer que agora o Reed tem o poder de reunir os Beatles de novo e não faz nada, porra? Mas absurdos à parte, a homenagem que essa edição faz ao Jack Kirby é maravilhosa e, querendo ou não, o quadrinho diz muito sobre a dor da perda, a importância da família, a amizade, enfim, todos esses temas clássicos do grupo estão aqui abordados no auge de sua beleza e emoção. Em Ações Autoritárias você verá o auge que quadrinhos de ação conseguem alcançar, e em Pós-Vida você vai ver o auge que quadrinhos conseguem atingir na arte de derramar lágrimas. Em quinto lugar... Durante incontáveis eras, além do alcance da minha própria memória, vaguei pelo cosmos sozinho e desprezado. Minha vida perdeu todo o sentido. Então deixe-me preso na Terra, e quando seu mundo morrer, que Galactus também morra. A conquista da vida não me trouxe alegria, então o que vou temer ao encontrar a morte? A segunda vinda de Galactus por Stan Lee e John Buscema. Chegamos enfim ao que eu considero o auge do Stan Lee nos personagens, os anos 70. Aqui todos os elementos clássicos do universo já estavam mais que estabelecidos, além de ser uma época menos engessada dos quadrinhos americanos, onde os autores já podiam trabalhar melhor e com mais calma seus diálogos e serem mais ousados em seus temas. Apesar da gente não ter o Ray Kirby aqui, a gente tem o John Buscema, que é outro puta artista, e que estava no seu auge nessa década, que apesar de não ser nem de longe tão lembrada quanto a sua antecessora, o que é bastante compreensível já que toda a originalidade do conceito tá nas costas da primeira saga, eu ainda acho essa segunda vinda do Galactus bastante superior. A começar pelas cenas de ação, a interação entre os poderes de cada personagem é perfeita, não temos o Vigia dando aquela facilitada pro Reed, aliás, o jeito que o Reed vence o Galactus aqui é genial. O Galactus inclusive aqui tá no auge de sua imponência, com alguns monólogos devastadores. Esse é o auge do Galactus na fase do Lee, apesar de eu ainda não achar que seja o auge do Galactus em toda a trajetória do grupo. Em quarto lugar...
Talvez Galactus tenha aprendido uma importante lição no dia de hoje. A Terra nunca mais precisará me temer, porque talvez apenas aqui, neste pequeno fragmento de poeira cósmica, Galactus finalmente tenha encontrado aqueles que ousa chamar de amigos. A trilogia do Galactus de John Byrne. Se você quer ter uma noção completa da genialidade eclética do Byrne na Marvel, leia essas 3 obras-primas onde ele redefiniu o embate de Galactus e Quarteto Fantástico. Na primeira, publicada entre as edições 242 e 244, o Terrax, do Alto das Torres Gêmeas, cria um campo de força para levantar a cidade de Manhattan e tentar jogar ela contra a nave do Galactus. Sei lá, algo me diz que essa história não envelheceu muito bem. O clímax do arco vem no momento onde o Galactus está à beira da morte, mas mesmo assim o Reed decide salvar sua vida. Algumas edições mais tarde, mais precisamente em 257, o Byrne traz um insight profundo de Galactus em uma história onde ele está sofrendo de uma depressão profunda por sua condição cósmica de devorador de mundos, e vemos ele poeticamente confrontar sua mortalidade e vazio enquanto se prepara para devorar o planeta dos Skrulls, em um dos momentos mais tristes e pesados da fase sombria do Byrne. Terminamos essa trilogia do Galactus na edição 262, onde o próprio John Byrne é levado pelo Vigia para assistir ao julgamento de Reed Richards, que está sendo julgado por ter salvo a vida de Galactus, sendo virtualmente responsável pelas bilhões de mortes decorrentes de sua ação. Essas 3 histórias, extremamente próximas umas das outras, fecham um ciclo perfeito do estudo de Galactus feitos pelo Byrne. Tratam-se também dos caminhos mais geniais e ousados que qualquer autor já tomou com Galactus ao longo da trajetória do grupo. Merece o 4º lugar na lista. Em 3º lugar... Eu fui sacaneado pelo destino, mas foi por um dia. Eu vivi outro e outro. O melhor teria sido ficar no meu quarto, mas algumas vezes eu tive coragem de viver como eu queria viver. E foi nesses dias que eu vi outros planetas, piratas, duendes, cidades submarinas e apesar de toda reclamação, eu não trocaria minha vida por segurança nenhuma do mundo. Inconcebível, de Mark Waid, com desenhos de Michael Ringo e Casey Jones. Mark Waid é para mim o escritor definitivo do quarteto. Não que eu considere a fase dele a melhor de todas, mas sem dúvida é a que melhor entendeu os personagens, equilibrando perfeitamente o passado do grupo com uma abordagem moderna e brilhantemente escrita. E Inconcebível é o seu auge. Nela, o Dr. Destino usa de magia negra para aprisionar o Franklin no inferno e possuir a alma da recém-nascida Valeria Richards. Apesar de ser, por si só, uma excelente história com Destino no auge de sua crueldade e o grupo no auge de sua vulnerabilidade, o que realmente leva essa HQ são as 2 edições que se passam após a batalha ter sido concluída, onde o Waid toma um tempo apenas para observarmos as consequências profundas que as ações do Destino deixaram nos personagens. Um Franklin totalmente traumatizado e deprimido, um Reed deformado e impotente que se sente incapaz de proteger sua própria família, além do Ben Green que, quando tenta confortar o Franklin, acaba soltando um dos monólogos mais lindos que eu já li em uma HQ de heróis e que são para mim a definição perfeita de tudo que faz de Quarteto Fantástico especial e único. Inconcebível talvez seja a HQ que melhor define o grupo, mas ainda não é a minha favorita. Em 2º lugar... Sei que você está assustado, todos nós estamos, mas temos que ficar unidos, aconteça o que acontecer. É o único jeito de sairmos dessa. First Family, de Joe Casey e Chris Weston. De longe a HQ mais subestimada do quarteto de todos os tempos. Essa minissérie em 6 edições conseguiu com primor aquilo que inúmeras obras tentaram antes ou depois e nem chegaram perto da qualidade que essa aqui conseguiu. Criar uma história sombria e realista do grupo. Em First Family acompanhamos o que aconteceu ao grupo logo após o acidente que deu a eles superpoderes, sendo então uma repaginada e modernização da história de origem do grupo, em uma abordagem séria e trágica, beirando o horror psicológico que lembra uma mistura de filmes do Cronenberg com a fase da Patrulha do Destino do Grant Morrison. O Joe Casey vai a fundo no estudo comportamental dos personagens,
sem deixá-los chatos ou descaracterizados. Muito pelo contrário, é o estudo de personagem perfeito do grupo. E as ilustrações do Chris Weston dão um realismo e dinâmica que faz parecer que você está assistindo a um live action dos sonhos. Aliás, essa é pra mim a escolha perfeita para uma adaptação cinematográfica do grupo. First Family é simplesmente do caralho, repleta de diálogos sensacionais, cenas de extremo horror psicológico e conflito moral. É uma abordagem original, relevante, moderna e extremamente brilhante do quarteto. Não perca essa HQ, vá atrás dela, simplesmente leia First Family. Chegamos enfim ao primeiro lugar. Olhe, Ben, um universo tão vasto e imensurável como o nosso, com planetas, sóis, formas de vida e civilizações além da imaginação. Agora, como podemos virar as costas para um cosmo tão repleto de grandiosidade e prodígios? Na Zona Negativa, de John Byrne. A Zona Negativa é parte essencial das histórias do quarteto desde suas primeiras edições, mas foi nesse arco que o Byrne decidiu explorar mais a fundo as possibilidades do conceito. O que temos aqui é, mais do que uma excelente história do Quarteto Fantástico, uma das melhores HQs de ficção científica que eu já li na vida. Adotando a fórmula de Star Trek, temos ao longo de 6 edições o grupo indo de planeta em planeta em histórias fechadas que exploram temas como religião, evolução, idolatria e isolamento. É interessante também a dinâmica de tempo que foi usada pelo Byrne aqui. Enquanto eles passam meses na Zona Negativa, são apenas 4 horas passadas na Terra, e isso já é suficiente para ele criar uma história paralela onde temos uma invasão do Aniquilador, o que faz desse arco também pra mim a melhor história com o Aniquilador já escrita. Mas o que mais me fascina nessas histórias são a exploração visual que o Byrne faz, que é extremamente ousada e experimental, além dos plot twists das histórias que são nível Twilight Zone, e coloca os personagens em um constante debate a respeito da consequência de suas ações. Pode não ser a HQ que melhor define o grupo, mas é sem dúvida a minha favorita e uma das mais inquietantes. É um sci-fi da mais altíssima qualidade, repleta de discussões filosóficas e sociológicas, e que deve ser lida não apenas por fãs do Quarteto Fantástico, mas de ficção científica em geral. Por essas e outras, eu considero Na Zona Negativa a melhor HQ do Quarteto Fantástico de todos os tempos. Enfim, galera, muito obrigado mais uma vez por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, dar uma olhada no Apoia e tudo mais, um destaque para os nossos apoiadores aí na tela. Leiam o Quarteto Fantástico. Eu devo voltar em breve com mais um vídeo ensaio, seguido pela série de vídeos de aniversário que eu prometi no último vídeo. Até a próxima e valeu!